Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Antes de começar a iniciar o tema da segunda parte do último vídeo, eu quero aqui fazer uma retificação e pedir desculpa se induzi no erro, no engano, ao referir que a Igreja de Rio Tinto, o cooperador, tivesse renunciado ao ministério. Não foi o cooperador de Rio Tinto, da Congregação Cristã em Portugal, que já não faz parte do ministério da mesma, mas sim o cooperador de São Pedro da Cova, já não faz parte do ministério da Congregação Cristã em Portugal. Posto isto, colocadas as minhas desculpas e porque não quis causar qualquer dano a quem quer que seja, quero também aqui referir que em Rio Tinto, da Congregação Cristã em Portugal, são realizados cultos para a Irmandade de São Pedro da Cova ao sábado à tarde. Se vão ou não, isso já não é um problema meu, mas eu quero aqui apenas dizer a verdade e apenas a verdade. Dando seguimento ao tema do vídeo anterior, quero-vos aqui dizer que a Congregação Cristã viveu anos de ouro nos anos 70, 80, 90, mais ou menos. Viveu momentos de ouro espiritual. Quero-me referir à parte espiritual, à parte da essência. E que hoje tem alguns que querem confundir as coisas e dizem que sempre houve problemas na congregação e que agora tem a internet e agora já é tudo exposto. Não é bem assim. É verdade que a congregação sempre teve problemas, sim, mas não na dimensão que hoje em dia estão a ser aqui dado o conhecimento, dado a conhecer a todos. E não é a internet que tem a culpa, não. A verdade é que antigamente os homens tinham caráter e vergonha na cara. É verdade. Eram homens idóneos que amavam a responsabilidade que lhes foi confiada e que tinham a noção de que o povo olhava para eles e eles tinham que ser exemplo, em que eles não poderiam falhar um milímetro. Eles tinham essa preocupação, embora que nós tínhamos conhecimento que eles, sendo homens, seres humanos, tinham direito a errar, mas há erros e erros, não é? Há erros e erros, e há erros que são imperdoáveis. E, portanto, com a falta de caráter e a falta de vergonha, infelizmente agora, até mesmo, as coisas são levadas de uma forma tão leviana. É mesmo leviana. Muitos de nós recordamos que antigamente, até para tirar a foto com um dos anciães mais antigos, nós nem nos atrevíamos, nem tínhamos a coragem de o fazer, porque até tínhamos vergonha, tínhamos temor, o respeito perante o homem que estava ali. Tínhamos esse respeito. Quantos de nós não nos lembramos que, com certeza que têm essas memórias dentro de vós? Eu tenho. Por isso tenho direito de falar. Que quando a Irmandade ia testemunhar, havia sempre aquela exortação à Irmandade. Irmandade, quando for testemunhar, não testemunhem, não falem mal dos vossos maridos, das vossas esposas, da vossa família. Não faleis contra qualquer instituição. E na altura, porque Portugal sempre foi um país católico, e os anciães, os mais velhos, exortavam a Irmandade: não fale mal do lugar de onde vocês saíram, que era o caso da Igreja Católica. Exortavam: Irmandade, não falem mal dos médicos, da medicina, porque nós precisamos deles. Deus faz os seus milagres, faz. Quando o homem já não tem qualquer hipótese, Deus intervém. Era assim que era administrado. Com certeza muitos de vós estáis recordados que também eram ensinados: Irmandade, quando forem a contar alguma obra,
não vos exalteis. Quando fizerdes alguma visita e que Deus venha a operar, não sejais vós a contar essa obra, mas aquele que recebeu a obra. E quando vierem aqui contar esses testemunhos, essas obras, jamais falem de quem Deus se serviu. Porque o homem foi um instrumento, um homem ou a mulher. Apenas relatai aquilo que Deus fez. Colocai sempre Deus em primeiro lugar. Foi Deus que preparou um anjo para visitar a minha casa. Oramos e Deus nos libertou. Éramos assim ensinados. Nunca fazer referência. E o que é que hoje ouvimos? Deus deu uma graça, deu visitar, deu fazer aquela visita. E isto até por parte de irmãos com ministério, com grande responsabilidade. Contam aquilo que foram fazer na casa de um e de outro. Já por aqui estão contra os ensinamentos que eram a base, a estrutura espiritual da congregação cristã, a nível mundial. Com certeza muitos de nós se têm nas vossas memórias em que os servos que atendiam os cultos diziam: Irmandade, o único nome que tem que estar sempre à frente das nossas palavras é este nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. É Deus que está à nossa frente e que nós, servos de Deus, sempre nos devemos colocar na retaguarda, atrás deste nome e nunca à frente deste nome, porque no dia em que nós nos colocarmos à frente deste nome, isto já não é obra de Deus. Recordam-se destas palavras dos mais antigos, que eram palavras sábias, poderosas, de temor espiritual, de responsabilidade, de que o nome que tem que estar sempre à frente é o nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E o que nós vemos hoje é vaidade. O que vemos hoje é o engrandecimento, é o homem querer aparecer, ser notório. Não é? Acreditem que aqui em Portugal as coisas começaram a descambar, como nós dizemos, começaram a decair espiritualmente. E acredito que no Brasil aconteceu a mesma coisa. Mas com certeza aqui estão lembrados que quando começou a haver aquelas vendas de colchões milagrosos, e em que anciães responsáveis, o próprio ancião já falecido, António Moreira da Fonseca, ele próprio fez parte desse grupo, entre outros, como por exemplo, como o ancião Aristeu, o ancião das Devesas. Fizeram parte desses grupos. E por falar em grupos, nós sabemos que agora até mesmo o Ministério anda de avião emprestado para lá e para cá, independentemente se a pessoa tem as mãos limpas perante Deus e até perante a sociedade. Mas eu até já digo mais perante Deus. E agora, ainda agora, há viagens que são feitas em grupo. Eu não sou contra as viagens feitas em grupo. Mas aonde é que já se viu alguma vez um ancião dos primitivos, dos mais antigos, aceitar viajar ou fazer parte de uma publicidade, de uma agência de viagens? Onde se viu alguma vez os primitivos se deixarem comprar através dessas viagens e de outras coisas mais, de aproveitarem os seus cargos para fazer publicidade a empresas, seja elas quais forem? Mas hoje em dia, os cargos são utilizados para promover empresas e não têm qualquer pudor. Não têm. Têm a descaradeza, são sem vergonha, sem caráter. Ainda agora eu vi fotos
de dois anciães, ancião Baco e ancião Hélio Bianco, que estão numa digressão num grupo até ao Egito e que até fazem propaganda com os seus bonés a uma agência de viagens que com certeza muitos de vós devem de conhecer. Eu não vou fazer publicidade, mas vou dizer o nome, que é Heavy Valtours Brasil. E eu quero aqui perguntar a estes dois anciãos se eles pagaram as suas viagens ou se foi esta agência que pagou as vossas viagens para que promovesse esta agência. Aonde é que alguma vez os mais velhos se propunham a este papel de promover, seja o que fosse, na internet? Vocês falam da internet, mas não é a internet. A internet, ela está a ajudar a esclarecer muita coisa da podridão que está a ocorrer nestes homens que estão à frente de uma instituição que tomaram poder e que não são os mais velhos. Se intitularam como mais velhos, mas não são. Mas continuando com esta promoção de viagens, aquilo que eu estou a ver me está a deixar um pouco chocada. Atenção que eu não sou retrógrada, não. Mas visto às primícias, aos ensinamentos que nós tínhamos, em que devíamos ter cuidado até mesmo na rua, na praça pública, o casal ser recatado, andar de mão dada, sim, um casal, porque até os namorados se lembram que quando viam um ancião, o respeito que tinham, se o casal vinha de mão dada, largava a mão por respeito. E até o ancião dizia, então, por amor de Deus, deem a mão, não há problema. Mas a pouca vergonha ou a falta de caráter e a falta de personalidade espiritual. Eu ainda agora vi uma foto de o ancião Baco a dar um beijo na sua esposa. Note-se, eu não tenho nada contra, nada. Isso demonstra o carinho que têm um pelo outro. Calma. Mas o facto de ser um ancião e de exigir aos outros que tenham uma postura correta e idónea, e ele próprio não dá o exemplo. E o mais grave ainda é que coloca nas redes sociais a promover o quê? Ele promove o amor. E os outros que tiram fotos e que até dão um beijo nos lábios, tão simples. Esses não, esses movem escândalo na obra de Deus. Senhores da cúpula, senhor ancião Hélio Bianco, o senhor como mais velho e que foi aluno do ancião Salvador. E o senhor ancião Salvador foi aluno do Jorge Cury, em que vocês implementaram o estudo bíblico, uma forma de estudo bíblico, porque no fundo foram vocês que quiseram dar o primeiro mote para que fosse feita o estudo bíblico, em que vinham palavras expostas, harmoniosas, tão bem faladas, que o povo ficava até de boca aberta. Ah, que bonito! Sim, senhor ancião Salvador Bueno. O senhor foi aluno do ancião Jorge Cury. O ancião Salvador Bueno foi seu aluno do Salvador Bueno. O Hélio Bianco, desculpem, o Hélio Bianco, eu até já fico baralhada. Hélio Bianco foi aluno do Salvador Bueno. E agora tem o Luís Carlos Euclides, em que tem uma retórica, fala tão bonito, não é? Mas, ancião Hélio Bianco, você sempre foi um baba-ovo, não é? Como vocês dizem aí no Brasil, sempre foi um baba-ovo do Salvador Bueno. Sempre foi um bajulador, um lambotas, enquanto não estivesse na presidência juntamente com o ancião Salvador Bueno.
as coisas que eu sei. Vocês quiseram sempre ser bajuladores de homens até atingirem um patamar. Mas, Sr. Ancião Hélio Bianco, o senhor não se esqueça de que, ao querer estudar a Bíblia, estudar palavras para expor, houve situações em que o senhor expôs a mesma palavra. A que expôs em Inglaterra, expôs na Irlanda. Só que se esqueceu de que estava alguém a acompanhá-lo e que quando o irmão, o ancião Hélio Bianco, viu, esse mesmo irmão até ficou assustado, porque, claro está, pensou, olha, ele vai dizer que eu estou a expor a mesma palavra. Palavras estudadas. É, ancião Hélio Bianco. Palavras estudadas. Muitos de vós podereis estar a questionar. O título do vídeo é Congregação Cristã Conservadora. Atenção que eu não quero aqui fazer propaganda, seja de que movimento for. Eu prefiro falar assim, movimento espiritual, que com certeza muitos daqueles que não estão a concordar com as formas de estar destes senhores da cúpula e que preferem então sair, lutaram, tentaram que as coisas tivessem o seu rumo correto, mas preferiram sair. Não nos esqueçamos do que aconteceu em Itália com o ex-ancião Santini, em que ele mesmo preferiu fazer cultos online com irmandade, com irmãos que já não estão na congregação. Ele não vai buscar ninguém. Vão até ele. Até se recordam que o diácono Rodolfo, da Zona Centro, também quis assistir aos cultos online. Também está desagradado. Mas esse aí já é por outras razões. Porque estão-lhe a tirar poder. Não é? E não nos esqueçamos que até foi o próprio filho, o ancião que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas, que ajudou a entrar em contacto com o ancião Santini. Santini ou Santino, tanto faz. Mas estes movimentos, vamos aqui à cerne da questão, estes movimentos, como é o caso de Itália, a congregação cristã primitiva, em que é para ter inserido as primícias da congregação, os valores cristãos, a parte espiritual. Não é aquela doutrina, não é a doutrina da congregação, mas é a parte espiritual. E aqui agora este movimento que não tem ainda nem um ano, e que é a Congregação Cristã Conservadora, a própria palavra diz conservar aquilo que foi adquirido nos tempos de outrora e que agora está banalizado, está ultrajada, está exposta de uma forma tão negativa que causa tristeza a todos aqueles que um dia amaram e abraçaram este objetivo de servir a Deus de uma forma tão única. Sim, porque queiramos, quer não, nós vivemos também momentos únicos, momentos espirituais. E quem dentre nós não sentiu a determinada altura de que quando ia para congregar, se entrava com 20% de Deus, de alguma coisa que cria numa fé, numa esperança, quando saía ainda mais vazio. Quantos de nós não comentamos, não desabafamos uns com os outros a dizer bolas, eu hoje se entrei vazia, eu ainda saí mais vazia. Se já estava lá embaixo, ainda vim mais embaixo. Não há aquele mimo, aquela essência da espiritualidade. Se estes movimentos que estão a acontecer e que eles não têm ligação um com o outro, nem de Itália, nem de Portugal, são movimentos distintos, mas apenas com um objetivo, um de ser primitivo e um de ser conservador. Mas a verdade é que eles querem voltar aos tempos de outrora. Se assim é, que Deus os abençoe.
Acredito que muitos que ainda estão ali na corda bamba ou em cima do muro, se deixam a congregação ou não, é nem certeza de que, será que este movimento vai dar certo? Será que vai evoluir, vai progredir? Eu não vos posso dizer nada porque eu não faço parte e nem quero fazer parte, porque já me bastou os traumas que eu tive na congregação cristã em Portugal. E eu não quero estar sob o jugo da opinião de homem algum. Não. Porque infelizmente é assim que está. Eu tenho autonomia espiritual, tenho personalidade espiritual, aqui ela estava bem alicerçada. Eu tenho a certeza que quando eu falo com Deus através de Jesus Cristo, Ele me ouve. Ele atende ao meu clamor. Disso eu não tenho dúvida. E tenho a certeza de que Ele está comigo. Deus está comigo em todos os momentos da minha vida, em todos os trajetos, em todos os trabalhos que eu faço, em tudo em que eu coloco as minhas mãos, conforme muitas das vezes Ele me dizia: aonde tu colocas a tua mão, eu irei abençoar. Eu até mesmo através aqui do meu canal, eu tenho visto a bênção de Deus, da forma que eu tenho vindo a abraçar as almas que me contactam a nível particular. Tem sido muito gratificante. Temos vindo a rir uns com os outros, a chorar, porque muitas das vezes as situações são muito dramáticas. Mas, portanto, eu estou de mãos limpas e consciência tranquila que eu não estou a fazer nenhuma propaganda, seja a quem for. Cada um é livre de escolher aquilo que quer seguir. Mas compreendo perfeitamente todos aqueles que ainda estão indecisos no que hão de fazer. Chegará a altura que ireis tomar uma atitude, seja ela qual for, ficar ou sair. Mas isso irá ficar ao vosso critério, a decisão será vossa. E seja ela qual for, digo que Deus vos abençoe e continue a estar presente na vossa vida e vos ajude a levar a vossa cruz e a vossa responsabilidade espiritual que tendes. Mas a verdade é esta, é que estes movimentos querem voltar aos tempos em que realmente Deus estava presente e Deus estava com os homens, que quando Deus os utilizava eram homens de Deus que expunham a palavra com rigor, com temor e com a guia de Deus, que procuravam que a revelação de Deus estivesse com eles. E eu espero sinceramente que estes movimentos que estão a acontecer, eles tenham a bênção de Deus, porque já basta aquilo que o povo tem vindo a sofrer, já basta aquilo que muitos homens que abraçaram servir a Deus estão a sofrer. Não quero me alongar no vídeo porque já está longo, já está, mas eu tinha necessidade de falar isto. É verdade, muitos aqui em Portugal estão a sair da congregação pelo seu próprio pé. Ninguém os está a ir buscar, não. Mas estão a sair pelo próprio pé, seja de ministério, seja irmandade, para fazerem parte deste movimento que quer ainda salvaguardar os pergaminhos de outrora. Quem está por bem, que Deus abençoe. É só o que eu tenho a dizer. E acreditem que infelizmente a congregação cristã está a levar um rumo muito triste. Irei deixar aqui no final as tais fotos onde tem o ancião Baco a dar um beijo, onde está exposto nas redes sociais. É sim, eu não sou contra isso, não. Mas se eu quero exigir do outro que tenha uma postura digna de um homem de Deus, então, Sr. Ancião Baco, o senhor tem que ser o exemplo. Tem que ser o exemplo. E Ancião Hélio Bianco, o senhor não fica escandalizado de ver o seu pupilo a cometer
cometer algo contra os princípios que eram destinados aos homens, que eram homens de Deus. Pois é. Este ancião Baco, se fosse a ser feito aquilo que ele comete com os outros, era caso para ficar sem ministério e estar sentadinho. Não é, ancião Hélio Bianco? Pois é. Vós mesmo tendes que dar o exemplo. Não é só falar, dar o exemplo. Deixo-vos por aqui com este vídeo. Me perdoem a extensão do vídeo, mas tinha que ser. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.